Olá, meus queridos, eu sou a professora Sheila, professora de português, e hoje eu vou estar com vocês para poder falar de mais um conteúdo que também é muito importante, né? Vocês vão estar revisando aí substantivos. Então, vamos lá para a nossa aula. Eu espero que todos estejam muito bem e animados, né, para a nossa aula de hoje. Vamos lá? Então, hoje nós vamos falar sobre substantivos, né? Aquelas palavrinhas que vão nomear os seres em geral, né? Os seres, né? Também aqueles sentimentos, né? Que dependem aí dos seres. E aí nós temos vários nomes aí nessa imagem que vocês estão olhando nesse momento. Eu tenho aqui as palavras cama, serra, pessoas, nomes, faca, fadas, lugares. Vejamos quantas palavras nós temos aqui. Brasil. Então, vocês vão observar que aqui nós temos diversos nomes dados aqui a seres, né? Também palavras que foram originadas de outras, ou alguns sentimentos, algumas emoções que outras pessoas sentem. Nessa variação aqui de nomes, nós encontramos então as subdivisões dos substantivos. Vamos olhar como que isso funciona? Vamos lá. Classificação dos substantivos. Então, nesse primeiro momento, nós vamos olhar os substantivos simples, que são aqueles formados por apenas um radical. E aí, quando eu falo de radical, eu falo de base da palavra, né? Aquele elemento que é mais importante da palavra. E aqui eu tenho como exemplo amor, casa, felicidade, livro, roupa. Então, só peço para que vocês separem o radical, por exemplo, da palavra livro. Então, qual é a base da palavra aqui? Ó? Livre, né? Até o Rzinho aqui eu tenho o meu radical. A base da palavra. Eu tenho aqui, então, um substantivo simples, porque eu só tenho um radical, certo? Substantivo composto. Substantivos compostos são quando aqui eu tenho a formação dessas palavras, dois ou mais radicais. Então, eu não tenho, como aqui no substantivo simples, uma única base. Eu tenho duas ou mais bases dessa palavra. E aí, nessa formação dos substantivos compostos, eu tenho a composição que ela pode ser feita por justaposição, né? Quando eu tenho aqui os elementos justapostos, ok? E posso ter por aglutinação, quando eu faço essa união e aí uma perda de som, de fonema. Aqui, se você observa, segunda-feira, eu apenas tenho as palavras justapostas, certo? Mas se você observa aqui, água ardente, seria água mais ardente. Perdeu-se aqui um som, perdeu-se um fonema, por isso é por aglutinação, certo? Bom, vamos relembrar então os concretos e abstratos. Já se ouviu muito dizer que os concretos seriam aqueles os quais você pode tocar, e os abstratos não. Porém, essa definição não é a que vai fazer com que você consiga analisar corretamente aí os substantivos concretos, porque nós temos os seres que são seres reais, mas também temos os seres imaginários que ali na nossa cabeça nós conseguimos entender como seres existentes, né? Eles têm uma vida independente, por isso são concretos. Então, de acordo com o grande gramático Evanildo Bechara, substantivo concreto designa um ser que existe de maneira independente. E aí ele diz casa, mar, sol, automóvel, mãe. Ele poderia dizer também aí fada, né? É um ser imaginário, mas ali no imaginário é um ser independente, certo? Então, são substantivos concretos, nomes próprios, pessoas, lugares, instituições, por exemplo. E o substantivo abstrato? O substantivo abstrato, ele vai
depender de um ser para existir. Ele vai estar ligado a outro ser, a um processo, né? Ele vai mostrar as ações das pessoas, por exemplo, o abraço, o sorriso, não depende de alguém para existir, ou o estado, uma qualidade desses seres, né? Ou, por exemplo, se eu falo de prazer, beijo, trabalho, saída, beleza, cansaço, isso tudo depende de outro ser para existir. Por isso, eu vou dizer que é um substantivo abstrato, que é diferente do concreto, onde há uma independência na sua existência, ok? Se nós analisarmos essa tirinha, Hamlet, o que é amor? Aí ele continua aqui dizendo para essa moça: amor é substantivo, simples, masculino, abstrato. Você é tão romântico. Ela queria que ele dissesse em outras palavras, mas aqui ele arrumou uma definição da palavra amor. Nós vamos perceber se está correto. Amor é um substantivo? Aí eu peço substantivo é o nome que se dá, né, ao que nós temos aí à nossa volta. Então, amor é um substantivo. Bom, eu aprendi que simples é quando eu tenho uma base só, né? Eu tenho um radical, então tá certo, é simples. Masculino, se eu penso no artigo que vem antes, é o artigo o, então masculino, está correto. Abstrato, por que abstrato? O amor depende de um ser para existir, então por isso ele é abstrato, certo? Então, aqui a análise que ele fez, embora não seja com certeza o que a menina queria ouvir, mesmo assim achando ele muito romântico, né? É a análise correta da palavra amor, certo? Agora nós vamos para os próprios e comuns. Como o próprio nome diz, vamos usar a redundância, né? Quando nós estamos falando de seres individualizados, um ser específico, né, eu tenho aí um nome próprio. É por isso que esses nomes são escritos com letras maiúsculas, né, para se diferenciar aí dos outros nomes. Embora, quando se trata de nome próprio, você possa ter outros nomes iguais por aí, repetidos, mas é um nome dado a um ser em particular, específico, individualizado. Por isso aí é um substantivo chamado substantivo próprio. Aqui nos nomes de pessoa, por exemplo, eu tenho Maria Flor, Maria da Fé, né? Poderia ter Sheila, que é o meu nome, poderia ter João, e aí outros nomes, né? São seres em particular, né? São seres individualizados. Por isso aí eu vou classificar como substantivo próprio. E os substantivos próprios devem sempre ser escritos com letras maiúsculas, certo? Substantivos comuns é aquilo que nós falamos. Lá na nossa primeira imagem, nós vimos vários nomes. Quando você fala de seres ou objetos em geral, você não está particularizando, você não está individualizando, você está ali tratando de um substantivo comum. Né? Você pega esses exemplos, ó, casa, mesa, cama, cadeira, cachorro, beijo, carinho, passeata. Eu estou falando de modo geral, né? De um modo genérico. Quando eu falo desta forma, eu não estou particularizando, individualizando, eu tenho um substantivo comum, certo? E os substantivos coletivos? Os substantivos coletivos, como o próprio nome diz, são aqueles que vão designar uma palavra, aí escrita no singular, a um conjunto, seja de seres, objetos, animais, né? Seres de modo geral. E aí você tem os substantivos coletivos, você tem ali uma única palavra que vai estabelecer o nome de um grupo. Então, quando eu digo aqui, né, nós temos aqui alguns que são utilizados aí nas gramáticas. Quando você tem aqui legião de soldados, demônios, matilha de cães de caça, manada de bois, búfalos, elefantes, quadrilha de ladrões, você estabeleceu uma única palavra, né, um único substantivo aqui no singular, escrito no singular, para falar de um grupo, de um conjunto. Então, se você está utilizando uma palavra para denominar um conjunto, você tem um substantivo coletivo, ok? Vamos seguir. Substantivo primitivo.
Primitivo é aquilo que dá origem, tá? E aí você tem, dentro dos substantivos primitivos, palavras que são originárias de várias línguas, tá bom? E aí, a partir desses primitivos, vocês vão conhecer o próximo, substantivo derivado. Vejamos os exemplos dos substantivos primitivos, aqueles que vão ajudar a formar outras palavras. Algodão, chuva, folha, pedra, quilo, ou seja, é a primeira palavra que eu tenho nas outras que eu posso estar formando, certo? E o substantivo derivado são aquelas que vão surgir desses substantivos chamados substantivos primitivos, né? Aqueles que são existentes aí na língua portuguesa. E aí, dentro desses substantivos derivados, eu tenho uma derivação que eu posso chamar de prefixal, aquela que eu tenho o prefixo aí, né? Na frente aí do radical, eu tenho sufixal quando vem depois, eu tenho derivação sintética, derivação regressiva, derivação imprópria, ou seja, isso não é um elemento que nós estamos tratando nesse momento, mas vocês vão perceber que ali, depois da palavra primitiva, as outras palavras que vão surgindo são as derivadas, e a partir nessas palavras derivadas, eu tenho vários tipos de derivações, certo? Quando eu digo aqui açucareiro, é uma palavra derivada, um substantivo derivado, provém de uma palavra primitiva. Que palavra seria essa? Açúcar. Território, também é uma palavra derivada. Se eu penso na palavra primitiva que dá origem, terra. Jardinagem, também um substantivo derivado. Se eu penso aqui no substantivo primitivo que vai dar origem, jardim. Livraria, também um substantivo derivado. Se eu penso no substantivo primitivo, livro, ok? Então, prestando sempre atenção nisso, que o primitivo é aquilo que vai dar origem, é o substantivo, é a palavra que vai dar origem a outras palavras, e aí apresenta os substantivos chamados substantivos derivados. E as flexões desses substantivos, né? Como nós podemos flexionar os substantivos? Nós podemos flexioná-los por número, ou seja, no singular e no plural, por gênero, feminino, masculino e grau. E aí eu posso falar do grau normal, né? Falar da palavra de modo normal, apresentar aí o substantivo de uma maneira mais exagerada ou diminuída, e aí eu tenho aumentativo ou diminutivo, certo? Substantivos biformes, olha, o próprio nome já diz, biformes, eu tenho duas formas diferentes, certo? Uma para o gênero masculino e outra para o gênero feminino, tá? Então, a principal regrinha que a gente conhece é que quando termina com vogal O, eu vou passar para a vogal A. Então, o amigo vira a amiga, o estranho a estranha, o deputado a deputada, certo? Perceberam que aqui tem sempre um artigo antes do substantivo? Tá aí uma forma que pode ajudar vocês a encontrar o substantivo aí nas frases de vocês, certo? Existem, contudo, outras regras para a formação do feminino. Então, não é tão fácil assim, tá lá no finalzinho o, vou passar para o A e tá tudo certo. Não. Também tem outras formas de se passar aí esses substantivos masculinos para o feminino. E nós vamos ver alguns. Por exemplo, os masculinos terminados em or, e aí na junção com o artigo A, vejamos como fica. O embaixador, que vai virar embaixador, o professor, a professora, certo? Com substantivos masculinos terminados em eis. E aí, na hora que eu passo para o feminino, perde-se esse acento circunflexo. Como ficaria? O freguês, a freguesa, o inglês, a inglesa, o camponês, a camponesa. Com substantivos masculinos terminados em ão, o feminino é formado através da troca da terminação, do ão por oa, oã, oona. Então, vejamos, o pavão pode ser a pavoa, o patrão, a patroa, e assim vai. De ão para ã, o cidadão, a cidadã, o campeão, a campeã, o anão, a anã. De ão para ona, o comilão, a comilona, o valentão, a valentona.
Existem algumas exceções, né? Lembra, toda regrinha tem sua exceção. Como é o caso das palavras barão e baronesa. Vejam como mudou: cão e cadela, ladrão e ladra. E tem outras palavras também. Com substantivos masculinos terminados em dor ou tor, feminino é feito de uma outra forma, as terminações por tris. Vamos ver. Então, o embaixador aí virou embaixatriz, o ator, a atriz, e assim vai, né? Alguns substantivos masculinos terminados em e aí nós vamos fazer a troca da terminação por a, certo? O presidente poderia ser a presidente, tá, gente? Mas de um tempo para cá se usa muito também essa expressão, a presidenta. O governante, a governanta, o mestre, a mestra. Com alguns substantivos masculinos, o feminino é formado através da junção dos sufixos. E aí nós temos o esa, né, com S só, essa, dois S e isa. Vamos ver aqui? Então, cônsul, a consuleza, o duque, a duquesa, o barão, a baronesa, com essa, né? O abade, a abadesa, o conde, a condessa, o visconde, a viscondessa, sufixo isa, o poeta, a poetisa, o profeta, a profetiza, o diácono, a diaconisa. Com alguns substantivos masculinos, o feminino é feito a partir de uma palavra com radical diferente. Tá? Muda totalmente para passar para o feminino. Contrário dessas aqui, em que a gente consegue ainda manter o radical. Então, exemplos: homem, a mulher, o marido, a mulher, o cavalo, a égua. Com alguns substantivos masculinos, a formação do feminino não segue nenhuma regra específica. Então, alguns aqui não tem regrinha. Os exemplos: o avô, a avó, o réu, a ré. Nesses casos aqui, a gente não acompanha uma regrinha, certo? E substantivos uniformes, olha lá. Se nós vimos que os substantivos biformes, eu tenho uma forma para o gênero masculino e outra para o gênero feminino, não é bem assim que acontece nos substantivos uniformes. Eu tenho uma forma única. Vamos ver? Aqui nós temos 3 tipos de substantivos uniformes: os substantivos comuns de 2 gêneros, os substantivos sobrecomuns, os substantivos epicenos. Então, os substantivos comuns de 2 gêneros apresentam uma só forma para o gênero masculino e o gênero feminino, certo? Então, o gerente, a gerente, o colega, a colega, o doente, a doente, o artista, a artista, o turista, a turista. Não houve mudança no substantivo. O que mudou, na verdade, foi o artigo que veio aqui antes, mas o substantivo ficou da mesma forma. Então, por isso que é uniforme, apresentam uma só forma para o gênero masculino e gênero feminino. Os substantivos sobrecomuns e os substantivos epicenos também só apresentam um só gênero para o masculino e o feminino. Vamos ver aqui, sobrecomuns. Aqui no caso dos sobrecomuns, eles se referem a pessoas, certo? Então, a pessoa, o indivíduo, a vítima, o ser, a criança. Aqui não tem variação. A variação que eu tive aqui de artigo, eu não tenho aqui. Aqui eu uso somente desta forma, mas me referindo sempre a pessoas, por isso, sobrecomuns. Agora, quando eu quero me referir a animais, né, e tem uma forma única para falar, eu tenho substantivos chamados substantivos epicenos. Então, eu tenho aqui a barata, a jiboia, o pinguim, a onça, o boto. Toda vez que eu tenho esses substantivos aí numa única forma, referindo-se a animais, eu tenho os substantivos epicenos, certo? Vamos seguir. Substantivos de gênero vacilante. Substantivos de gênero vacilante são substantivos que apresentam oscilação de gênero, ou seja, eu posso falar desse substantivo no feminino e no masculino. As duas formas estão corretas. Ou eu posso somente usá-los no gênero feminino ou somente no masculino. Por isso que chamam de substantivo de gênero vacilante,
Percebam, o personagem, a personagem. Então, eu tenho essas duas formas que eu posso utilizar aí, que estão corretas. O caudal, a caudal. O sabiá, a sabiá. Mas eu tenho uma única forma para a agravante, a dinamite, a sentinela, o champanhe, o apêndice, o guaraná. Sim? Então, por isso chamamos de substantivo de gênero vacilante. Aqui há uma oscilação de gênero. Eu posso utilizar os dois estar de maneira correta, como eu posso ter somente no gênero feminino ou somente no masculino. Alguns substantivos que mudam de significado com a mudança de gênero, certo? Você vai perceber que quando muda aí do feminino para o masculino, aí o sentido é totalmente diferente, o significado é outro, tá? Observem sempre o contexto. Vamos lá. A grama e o grama. A grama de minha casa está precisando ser cortada. Grama de quê? Gramado. Queria 200 gramas de presunto, por favor. Medida de massa, eu estou falando aqui de quantidade. O moral, ou amoral. O treinador conseguiu levantar o moral dos jogadores do time perdedor, estado de espírito, né? Deu um ânimo aí para eles. A moral da história é que devemos ser todos amigos. Aqui uma lição. A cabeça e o cabeça. Minha cabeça está doendo. Aí está falando de crânio, né? De dor que está sentindo na cabeça. Tiago é o cabeça da turma. Então, estou falando que Tiago aqui é o líder da turma. Então, estão percebendo como está mudando aqui o significado apenas com mudança de gênero? A capital ou capital. Brasília é a capital do Brasil, metrópole. O capital financeiro da empresa está em risco. Aqui o patrimônio, dinheiro, né? Lado financeiro aí. O coral, a coral. Esta música será cantada pelo coral da igreja. Então, está falando do conjunto de pessoas que vai cantar ali na igreja, o coro. A coral é uma cobra venenosa, mas só ataca para se defender. Então, está falando do quê? Da cobra, do animal. O rádio e a rádio. Você pode desligar o rádio agora, por favor? Está falando do aparelho de radiofonia, né? Que ela pode ali ouvir. Agora, meu filho trabalha na rádio mais ouvida da cidade. Então, está falando da estação radioemissora, né? O local onde o filho dela trabalha. O guia e a guia. Estou procurando um guia com os melhores restaurantes do Rio de Janeiro. Manual. Aquele que você vai ler e vai ali. Você vai procurar, né, o melhor restaurante aí do Rio de Janeiro. Você tem a guia de remessa que acompanha esta mercadoria? Ali é o documento, né? Que ele vai ver se está certinho aí com a mercadoria. A caixa e o caixa. Você já encontrou a caixa verde com os documentos do ano passado? Aí a caixa de recipiente, de local onde os documentos aí estavam guardados. O caixa do supermercado foi extremamente rude. Está falando do funcionário que trabalha no caixa, né? Que recebe dinheiro, que dá o troco. Então, aqui nós percebemos que a mudança aí de gênero mudou totalmente o significado e o sentido, certo? Seguindo. Substantivo de 2 números. Percebam aqui que alguns substantivos não têm variação. O que vai mudar é o artigo. O artigo é que vai mostrar que está no plural ou no singular. Vejamos, o lápis, os lápis, o tórax, os tórax, certo? E o plural metafônico. Então, o que quer dizer metafônico? Bom, o meta estabelece mudança, né? E o fônico significa som, então é mudança de som. Algumas palavras, quando são pluralizadas, as vogais aí ficam com sons diferentes. Vamos ver? Então, aqui, ó, explicando melhor, o som da vogal O no singular apresenta timbre fechado, mas quando a palavra vai para o plural, apresenta timbre aberto. Veja alguns exemplos. E aqui foi usado o timbre aberto O, né, desta forma, e a indicação de timbre fechado O, desta forma, mesmo que a palavra não apresente acento. Então, vamos ver como que fica. Olho virou olhos, do mesmo modo que posto, postos, e aqui caroço, caroços, osso, ossos, povo, povos, tijolo, tijolos.
E aqui, porco, faltou um Rzinho aqui, né? Ele está aqui, mas não apareceu aqui. Então, porco, porcos. Perceberam que aqui, no singular, o som era fechado e quando eu passo para o plural, né? Esse plural que é chamado de plural metafônico, eu tenho aqui o som aberto. Em todas as palavras terminadas em oso e posto ocorre o plural metafônico. Veja os exemplos. Amistoso, amistosos, teimoso, teimosos, corajoso, corajosos. Vamos seguir. Grau de substantivo. Então, nós temos grau normal de substantivo, grau diminutivo e aumentativo. Né? Grau normal, quando você dá a ideia normal de um ser ou de um objeto. Aqui nós temos como exemplo casa, homem, boca, pata, gato. E o grau diminutivo do substantivo, estou diminuindo aí, né? Um objeto ou um ser. Então, eu tenho a casinha, homenzinho, boquinha, patinha, gatinho. Grau aumentativo do substantivo, eu vou dizer aí de uma outra forma, eu vou exagerar, eu vou mostrar um tamanho aumentado de um objeto, de um ser. Então, eu tenho casarão, homenzarrão, bocarra. Formação do grau diminutivo dos substantivos. Então, como que eu posso construir, formar esses substantivos aí no diminutivo, tá? Então, eu posso ter a junção do sufixo diminutivo, né? A terminação inho, zinho, ito, hino, isco. A junção de adjetivos que sugerem diminuição. Então, às vezes, né, não aparece ali esse sufixo, mas aparece um adjetivo, a palavra que vai caracterizar, mostrando que há uma diminuição. Então, eu tenho pequeno, mínimo, minúsculo, reduzido, diminuto, que dão aí a entender que algo foi diminuído. Formação do grau aumentativo dos substantivos. O grau aumentativo dos substantivos pode ser formado pela junção de sufixo aumentativo, e aí eu tenho o ão, corona, o zarrão, o ão, o ona, aliás, né? O zarrão, orra, aço, como o caso do homem, que nós vimos homem, zarrão, né? E aí vai. Junção de adjetivos que sugerem aumento, e aí eu vou exagerar, mas não usando um sufixo, e sim aí colocando uma outra palavra para caracterizar, mostrando aumento. Então, eu tenho as palavras grande, enorme, imenso, gigantesco, colossal. Então, são adjetivos aí que vão mostrar aí, aumento desses substantivos. Formação do plural dos substantivos compostos pode ocorrer. Então, como essa formação de plural aí desses substantivos compostos, e aí eu vou relembrar, substantivos compostos foi aquilo que a professora disse, que é quando eu tenho dois ou mais radicais, né? Então tá, então como que eu posso flexionar? Eu posso flexionar dos dois elementos, né, que formam aí essa palavra, posso flexionar somente o primeiro, ou vou flexionar somente o segundo, ou não vou flexionar os elementos, eles são invariáveis, eles não ali propõem uma alteração. Então, vamos ver algumas regrinhas para facilitar, alguns exemplos para facilitar. Então, flexão dos dois elementos. Nos substantivos compostos formados por palavras variáveis, ou seja, palavras em que eu posso fazer uma variação, que ali pode ter uma mudança, especialmente substantivos e adjetivos. Então, substantivos e adjetivos ali eu tenho como palavras variáveis que eu posso fazer essa mudança. Então, a flexão dos dois elementos. Segunda-feira tornou-se segundas-feiras, matéria-prima, matérias-primas, couve-flor, couves-flores, guarda noturno, guardas noturnos, primeira-dama, primeiras-damas. Nos substantivos compostos formados por temas verbais repetidos, eu posso também flexionar os dois. Mas se eu flexionar somente o segundo, também não está incorreto. Então, aqui o corre, corre pode virar corres, corres, pisca, pisca, piscas, piscas, pula, pula, pulas, pulas. Mas se eu não quisesse flexionar aqui, flexionasse somente o segundo elemento, também não estaria incorreto, porque se tratam de temas verbais repetidos, ok? E aí, esse lembretezinho falando aí
dos substantivos compostos que possuem preposição no meio, né? Um exemplo aí retirado lá do Língua Portuguesa Facebook, tá assim: apenas o primeiro elemento sofre variação, apenas o primeiro elemento aí tem a mudança, apenas o primeiro elemento vai para o plural. Vejamos: pé de moleque se tornou pés de moleque, água de colônia, águas de colônia, mula sem cabeça, mulas sem cabeça, pimenta do reino, pimentas do reino, cana de açúcar, canas de açúcar, pão de ló, pães de ló. Pé de moleque e mula sem cabeça perderam o hífen com a reforma ortográfica, tá? Então, fique esperto, se ainda escreve com hífen, lembre-se que não escrevemos mais desde a reforma ortográfica, certo? E aí, voltamos a falar desse lembrete anterior, a flexão apenas do primeiro elemento. Quando eu tenho aí substantivo mais substantivo, né, que o segundo termo limita o sentido do primeiro termo, eu posso flexionar somente o primeiro. Então, eu tenho decreto-lei, decretos-lei, cidade-satélite, cidade-satélite, público-alvo, públicos-alvo, elemento-chave, elementos-chave, porque eu tenho substantivo mais substantivo. E aí, o segundo termo limita o sentido do primeiro termo. Então, eu vou flexionar o primeiro, né? Mas, se eu flexiono os dois, também é possível, não estaria incorreto, certo? Nos substantivos compostos preposicionados, como vimos lá no lembrete, cana-de-açúcar, canas de açúcar, pôr do sol, cores do sol, fim de semana, fins de semana, pé de moleque, pés de moleque, certo? Flexão apenas do segundo elemento, então aqui eu vou flexionar somente o segundo. Quando isso acontece? Nos substantivos compostos formados por tema verbal, nós acabamos de ver, né? Uns exemplos assim, ou palavra invariável, palavra que não tem nenhuma alteração, mudança nenhuma, mais substantivo ou adjetivo, então mais um nome ou uma característica, certo? Então nós temos bate-papo, que pode se tornar bate-papos, no plural, quebra-cabeça, quebra-cabeças, arranha-céu, arranha-céus, ex-namorado, ex-namorados, vice-presidente, vice-presidentes. Nos substantivos compostos em que há repetição do primeiro elemento. Então, quando eu tenho substantivo composto e eu estou repetindo o primeiro elemento, eu também posso colocar aí, flexionar apenas o segundo elemento. Exemplo, de zum, 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 zuns. E assim por diante. Tico, 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 ticos. Aí eu estou repetindo o som, né? Eu estou repetindo aqui o primeiro elemento, eu vou flexionar o segundo elemento somente. Nos substantivos compostos grafados, ligados sem hífen. Então, aqui são compostos, mas não tem hífen. Então, como que fica? Né? No caso de girassol, girassóis. Pontapé, pontapés. Manda-chuva, manda-chuvas. Fidalgo, fidalgos. Nos substantivos compostos formados com grão, grã e bel. Então, grão-duque, grão-duques, grão-fino, grão-finos, bel-prazer, bel-prazeres. Somente aqui nesse substantivo composto, somente o segundo elemento, certo? Não flexão dos elementos, quando eu não vou flexionar, quando não vai ter variação. Em alguns casos, não ocorre flexão dos elementos formadores, em que se mantém invariáveis. Isso ocorre em frases substantivadas e em substantivos compostos por um tema verbal e uma palavra invariável ou outro tema verbal oposto. O disse-me disse, o leve traz, o cola tudo, tá? Quando eu estou falando de um elemento verbal mostrando aí o oposto, ou quando eu estou me referindo a uma palavra mesmo que não tem variação. Então, aqui, ó, no caso que a variação vem do artigo, né? O restante não tem nenhuma alteração. Então, os disse, me disse, os leva e traz, os cola, tudo, certo? Bom, gente, nós fizemos aí
algumas revisões sobre aquilo que vocês já viram, né? Nós falamos sobre substantivo, desde a sua classificação, suas subdivisões, como você pode aí entender aí cada subdivisão, cada classificação. Eu espero ter contribuído um pouquinho para que vocês revisassem tudo isso, que vocês consigam fazer todas as atividades propostas dentro desse conteúdo. Um abraço a todos, tudo de bom para vocês e até a nossa próxima aula. Tchau.